Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus e a igreja do Avivamento. Almas, células, famílias, saradas, ganhar, consolidar, discipular e enviar pelo povo. Glória a Deus. Eu me lembro da minha época de pai, enquanto meus filhos eram criancinha, menor, até 2 anos, 3 anos, elas ficavam sentadas do nosso lado e prestavam atenção no culto. A gente levava um papelzinho, né? Uma folhazinha, ensinava já em casa. Haja bolacha Maria, já ensinava o beabá todinho. Então que a gente possa, cada dia, instruir os nossos filhos, irmãos, a estar na casa do Senhor e nós possamos compartilhar esse ensinamento em casa, amém? Queridos, quem está feliz aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Só dá glória aí quem tem sonhos. Glória a Deus. Foi baixo. Só dá glória aí quem tem sonhos. Glória a Deus. Se você tem sonho, você deseja algo, amém? Amém. Se você tem sonho, você deseja algo, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3. Verso 1. Por gentileza, coloca na NVI, tá bom? É a versão NVI hoje. Verso 1 em diante diz: amém? Todos encontraram? Eclesiastes 3, logo depois de Provérbios ali. Virou a esquina, tem Eclesiastes, amém? Amém, irmãos? Amém. Diz a palavra do Senhor: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus fez permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Amém? Pode se assentar nessa noite. Queridos, só dá glória quem tem sonhos, amém? Amém, queridos? E se você dá glória, se você tem sonho, é porque você deseja algo, amém? Amém? Amém. O título da nossa reflexão hoje é Desejo pela Eternidade. Desejo pela Eternidade. O pastor Hélio iniciou o culto lendo o Salmo 27, verso 4, se não me falha a memória. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Irmãos, eu acredito que os pais aqui, eles podem muito bem entender o sentimento de saudade de um filho, pelo seu filho.
Nós passamos não, ainda estamos, né? 4 anos praticamente sem o convívio da nossa filha mais velha. Nós viemos para o sítio e a nossa filha mais velha ficou lá em Maracanaú sozinha. E a gente aqui para viver um propósito. Só o nosso coração sabe o que nós sentimos durante esse tempo de saudade. Um pai sabe o que é um sentimento de saudade pelo filho. Mas a pergunta é, o quanto o filho entende o mesmo sentimento de saudade pela presença do pai? Eu e você, irmãos, nós estamos dentro de um tempo onde nós precisamos compreender e entender algumas coisas. Eu fiz a seguinte pergunta: se você tem sonho, você deseja algo, né? E a pergunta é, qual é o seu maior desejo hoje? Qual é o seu maior desejo? Irmãos, tem um homem chamado Brian Johnson, que ele tem investido toda a sua riqueza, tudo o que ele tem. Existe até um documentário na Netflix com o seguinte título: O Homem que Quer Viver para Sempre. Ele tem gastado tudo justo que ele tem, investido milhões e milhões de dólares em um protocolo anti-envelhecimento, tomando aproximadamente 24 remédios por dia, treinando, dormindo em câmeras frias, criogênicas, os nomes meio engraçados aí, né? Mas é um investimento onde esse homem tem realizado para viver mais de 150 anos. O interessante é que a internet, né? E aí eu me lembrei desse documentário, e aí eu fui dar uma pesquisada sobre a bibliografia desse rapaz, e a internet ela vai trazer outras informações. E eu observei que há uma afirmação que o homem faz, que diz que já nasceu o ser humano que vai viver mais de 150 anos ou até mesmo 1000 anos. Olha só, já nasceu. Isso já está sendo popularizado por cientistas. Um cientista chamado Aubrey de Grey e outro, José Luiz Cordeiro, que acreditam que os avanços da ciência de anti-envelhecimento permitirão reverter o desacelerar do processo de envelhecimento. Olha só, irmãos, o que a tecnologia já está esperando, já está gerando. Embora seja especulações, embora seja uma previsão, embora isso não esteja ainda consumado, mas a crença é que o primeiro homem que vai viver 150 ou 1000 anos já nasceu. O homem a qual terá uma longevidade, ele já está entre a humanidade. Olha só, queridos. O homem que quer viver para sempre. Ele está investindo riquezas para desfrutar de um tempo de longevidade. O interessante, irmãos, é que nós temos a maior riqueza e muitas vezes nós não investimos tempo nela. O interessante é que essa sede de longevidade, na realidade, queridos, não é nada mais, nada menos do que um desejo impresso no nosso DNA. Desde o princípio da criação. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, fala justamente acerca disso, Gilson. A origem, o sopro de vida, o fôlego de vida, a qual foi liberado sobre o primeiro homem. A Bíblia vai dizer que então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Desde o princípio da criação, queridos, foi soprado em nós
o fôlego da eternidade. E o que acontece é que essa sede de longevidade, na realidade, é esse desejo, irmãos, que está impresso no nosso DNA. É esse desejo que o homem tem pela eternidade. Por quê? Porque algo foi gerado em nós. Eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Então, esse desejo que o homem tem de viver muito tempo, de não querer envelhecer, de querer ficar bonitão todo dia, toda hora, é um anseio, querido, por aquilo que é eterno. E muitas vezes, nós nos preocupamos mais com o nosso corpo do que com a eternidade. É errado cuidar da sua saúde? De forma alguma. De forma alguma. Mas às vezes, se você for calcular o tempo que você passa numa academia e calcular o tempo que você passa na presença de Deus, não chega nem perto. O tempo que você passa cuidando do seu corpo não passa nem perto do tempo que você se debruça na palavra de Deus. E olhando, irmãos, para os escritos de Eclesiastes, no qual contém muitas sabedorias e profundidade, aonde o homem busca decifrar os enigmas eternos da existência de Deus. Alguns estudiosos vão dizer que o autor desse livro é um judeu, escritor, estudioso, mas como nós conhecemos no capítulo 1, verso 1, vai dizer que aqui apresenta as palavras do pregador, filho do rei Davi em Jerusalém. Então nós entendemos, irmãos, que Salomão ele estava em busca de algumas respostas a qual ele gostaria de entender o tempo, as estações, e ele estava em busca de respostas para algumas perguntas. Pergunta essa que está no capítulo 1, verso 3, que diz assim: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que se faz debaixo do sol? No capítulo 3, verso 9, vai falar a mesma semelhante: o que ganha o trabalhador com o seu esforço? Certamente esse homem sábio estava em busca de esclarecer algumas perguntas. Certamente nós podemos observar que no capítulo 3 ele está falando muitas vezes acerca do tempo. E eu acredito, meus irmãos, que ele estava querendo descortinar o véu da eternidade, a longevidade. Entender muitas vezes os ciclos naturais da vida e como isso poderia ser estendido. Mas, irmãos, nós não conseguimos entender e compreender a sabedoria humana, não conseguirá entender ou penetrar na mente de Deus para descobrir como funciona a eternidade. Uma coisa nós temos certeza, ela é real. Nós ainda não temos o deslumbre de como é. Os nossos olhos ainda não contemplaram essa realidade. Mas iremos contemplar, amém? Amém, irmãos? Amém. E nesse tempo, queridos, em busca do seu ser, ou seja, muitas vezes em busca do tempo, o homem busca o prazer, o homem busca a sabedoria, o homem busca as riquezas, o homem anda por diversos lugares, por diversos caminhos, o homem constrói, o homem destrói, o homem ajunta, o homem espalha, o homem arranca, o homem fere, o homem mata. São muitos acontecimentos, irmãos, no caminho, no tempo. São muitas situações que ocorrem para depois descobrir
Ao longo dessa trajetória de busca, Salomão ele vai dizer que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Na minha versão vai dizer, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. O homem, ele tem corrido atrás do tempo para que possa conseguir tudo aquilo que ele tem desejado. Hoje não é tão diferente, irmãos, daqueles dias. A humanidade hoje ela tem tempo para muitas coisas. A humanidade ela tem buscado um alimento constante. Ela tem buscado se fortalecer. Ela tem buscado crescer. Ela tem buscado essa longevidade também, irmão, dos seus dias. Todos os dias. Mas eu quero te dizer algo. Embora você possa buscar tudo isso, chegarás um dia que todos nós iremos descobrir que tudo foi vaidade. E diante das nossas vaidades, iremos nos deparar com a eternidade. A eternidade, ela vai chegar. Mas o que nós estamos fazendo, irmãos? A minha proposta nessa noite, igreja, meus irmãos, é que eu e você, nós possamos ter esse desejo pela eternidade. Que eu e você possamos ter esse anseio pela eternidade. Que nós possamos ter essa vontade, esse desejo por esta presença eterna. Porque esse desejo, ele gera e desperta os nossos corações. Verso 11 vai dizer assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Quando nós temos o desejo pela eternidade, meus irmãos, nós desfrutamos do tempo em Deus. O interessante é que esse tempo em Deus aqui não é um tempo qualquer, Hélio. É o tempo Cronos. E o texto nos ensina, irmãos, que eu e você, nós não devemos nos apegar excessivamente a um único episódio das nossas vidas. Mas que nós devemos nos alegrar em tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que possa ser realizado nas nossas vidas. Eu e você, nós somos convidados a conviver com cada estação, com cada ciclo, com cada tempo, com cada momento. Com tudo aquilo que ocorre nas nossas vidas. Eu e você, nós precisamos entender os ciclos que nós teremos. O texto vai dizer, há tempo para todo propósito. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se o tempo está relacionado abaixo do céu, ele está se referindo ao tempo Cronos. Mas qual é o tempo Cronos, pastor? É o tempo que marca os 60 segundos de um minuto. É o tempo que marca os 60 minutos de uma hora. É o tempo que marca as 24 horas de um dia. É o tempo que está sendo marcado de forma cronológica. É o tempo de nascer. É o tempo de morrer. É o tempo de ficar triste. É o tempo de se alegrar. É o tempo. Mas entenda uma coisa, meus amados irmãos. Nós podemos desfrutar do tempo sem Deus? Podemos ou não podemos? Sim, podemos. Podemos desfrutar, sim, do tempo sem Deus. Mas é uma escolha sua. O texto fala, irmãos, que há o tempo de morrer. Há o tempo de se arrancar. Há o tempo de matar. Há o tempo de derrubar. Há o tempo de choro. Há o tempo de prantear. Há o tempo de espalhar. Há o tempo de desistir. Há o tempo de lançar fora.
Há um tempo de rasgar, há um tempo de se irar, há um tempo de odiar, há um tempo de matar. Há um tempo para o homem, para que ele possa caminhar da forma que ele bem achar melhor. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há caminhos para o homem que parece correto, mas ao final são caminhos de morte. Há um tempo. Nós podemos desfrutar do tempo cronos da criação, da permissão de Deus, da forma que nós acharmos melhor? Podemos. É a sua escolha. É o seu tempo. É a sua vontade. Mas também nós podemos desfrutar do tempo em Deus. Em Deus. Na presença. Porque o tempo, a chuva vai vir sobre o justo e sobre o injusto. O sol virá sobre o justo e sobre o injusto. Todos nós iremos colher semelhante e segundo a nossa semeadura. Nós podemos desfrutar do tempo em Deus. O que nós podemos desfrutar? Como todos, o tempo de nascer. Todos têm o direito ao plantio, ao tempo de plantar. Todos têm direito de curar, todos têm direito de construir. Todos têm tempo de rir, de se alegrar. Todos têm o tempo de dançar, o tempo de ajuntar, o tempo de se abraçar, o tempo de procurar, o tempo de guardar. Todos têm o tempo, irmãos, o tempo de amar e o tempo de viver em paz. Mas uma coisa é certa, Deus ele está no controle e no equilíbrio das experiências da vida. As experiências da nossa vida estão no controle de Deus. Embora nós queiramos conduzir o nosso tempo mediante a vontade do nosso coração, porque o tempo cronos ele está sujeito a nós. Salmo 90 fala justamente disso. O Senhor nos dá sabedoria para administrar o tempo. Para que eu e você nós possamos, irmãos, administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. As estações, elas fazem parte do ciclo. Mas escute, o Salmo 139, verso 1 ao 3 vai dizer: Senhor, Tu sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem. Quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. O Senhor, Ele sabe o teu levantar e o teu deitar. Ele conhece o teu coração. Antes mesmo de você pronunciar alguma palavra, é isso que o Senhor já sabe todas as coisas. O Senhor está a administrar, o Senhor está no controle, ou seja, na sua onisciência, irmãos. O Senhor ele já contemplou o ciclo da sua vida. Ele já entende. Mas o interessante, irmãos, é que por 30 vezes, Gilson, 30 vezes, se você depois quiser contar aí do verso de número 1 ao verso de número 8, você vai encontrar 30 vezes a palavra tempo. Eu parei para contar, irmãos. 30 vezes. Aparece a palavra tempo. E eu acredito, irmãos, que Salomão, em sua sabedoria, estava tendo a compreensão de dar atenção aos ciclos e às estações da vida. A observar, a entender e a aprender os caminhos da vida. E isso deve chamar a nossa atenção, irmãos. Porque muitas vezes nós damos muito mais atenção, muito mais importância ao tempo que nós temos, as nossas vontades, os nossos prazeres. Nós damos mais atenção à vida que nós queremos ter
no tempo Cronos do que nos preocupar com o tempo de morrer, que o texto também fala, porque há tempo de nascer e há tempo de morrer. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nossa vida diária do que com a nossa eternidade. Os nossos corações estão mais impelidos, inclinados a fazer aquilo que agrada o nosso coração, irmãos. O verso 1 diz, olha, para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo Cronos para cada coisa. Deus, ele nos permite desfrutar de um tempo linear, de um tempo sequencial, medido por horas, por minutos, o tempo que marca a sua vida. Esse tempo, ele está atrelado ao nosso caminhar, irmãos, mas nós estamos muito mais habituados nesse tempo de viver para nós mesmos do que no tempo de viver para Ele. Muitas vezes nós dedicamos mais tempo a coisas que nos distancia dele, ao invés daquilo que nos atrai para a sua presença. O tempo está acessível a todos, irmãos. Mas existe também outro tempo, que é o Kairos de Deus. E o Kairos de Deus, irmãos, é o tempo oportuno. É o momento certo de Deus. É o momento onde Deus ele vai entrar com providência. É o tempo onde o Senhor ele vai agir de acordo com a vontade dele, de acordo com o seu propósito. O tempo oportuno da visitação, sabe, irmãos, da contemplação da presença. O tempo oportuno de conhecer ao Cristo já chegou para a sua vida. O tempo de ser liberto, o tempo de ser curado, o tempo de viver milagres, o tempo da salvação já chegou à sua vida. Mas nós estamos caminhando também no tempo Cronos. Mas o Kairos de Deus já não nos alcançou também. Nós estamos vivendo, irmãos, em duas dimensões de tempo. Mas muitas vezes nós queremos administrar o Kairos de Deus como se fosse o nosso Cronos. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa vontade, no nosso querer, sendo que o querer, o efetuar, é do Senhor. E é no tempo dele, não é no seu tempo. E é por isso que muitas vezes nós nos frustramos com algumas coisas. Porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas lembre-se, irmãos, que a Bíblia vai dizer lá em 2 Pedro que nós não devemos nos esquecer. Porque para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8, fala disso. Então, o tempo de Deus, ele é totalmente diferente do nosso. E se você não viver no tempo certo, com o seu coração esperando da maneira certa, você pode se frustrar. Mas eu e você, irmãos, já entendemos o tempo oportuno. Nós queremos que o Cronos de Deus, que o Kairos de Deus aconteça no nosso tempo. O tempo oportuno da redenção. O tempo da libertação. Que chega para o filho. Que chega para a esposa. Que chega para o esposo. Entenda que o tempo de Deus é diferente do seu tempo. Aprenda a esperar em Deus. Tem coisas que ainda não foi obtido a resposta, porque Deus está trabalhando na sua dependência. Para que nós possamos confiar e depender exclusivamente dele. Porque quando nós queremos remir o tempo, administrar o tempo, as coisas fogem do nosso controle. Mas tudo é no controle de Deus. Amém, irmãos? Amém.
Aleluia. Tenha o desejo pela eternidade. Desfrute do tempo em Deus. Deus, Ele te concedeu, sim, a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que você pode viver. Há tempo para todas as coisas. Mas desfrute em Deus. Não desfrute sem Ele. Aproveite esse tempo e desfrute com a sua casa, desfrute com a sua família, desfrute com aqueles que te amam. Deus, Ele tem colocado, irmãos, e colocou em nós um desejo. E aqueles que têm sonho têm desejo. Mas qual é o seu desejo hoje? Ainda no verso 11 diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O anseio, querido, é desejo. O desejo pela eternidade. Eu e você, nós precisamos ter esse elo, esse desejo pela eternidade. Nós precisamos, irmãos. E esse desejo, esse elo, ele foi colocado pelo Senhor. Foi o Senhor que soprou lá no princípio da criação, o fôlego de vida. É por isso que o homem busca viver eternamente, quer viver para sempre. Ele quer ser mais inteligente, mais sábio do que a sabedoria de Deus. Está investindo tudo o que tem em seu sonho. Mas qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Você deseja a eternidade? O que nós estamos investindo do nosso tempo para conseguir permanecer nela? Nós temos vários sonhos, irmãos, e isso é correto. Mas nós precisamos também ter o desejo por essa presença. Precisamos anseiar essa presença. E o Espírito que há em mim, e o Espírito que há em vós, os impulsiona todos os dias a ter esse anseio pela eternidade. Embora muitas vezes você não tenha essa percepção, porque o dia a dia do mundo tem convergido a sua vontade da alma a alimentar a sua alma e o seu corpo. E muitas vezes nós deixamos de alimentar o espírito. Porque o corpo vai voltar, irmão, ao pó. Mas o espírito para o Senhor. E o que é mais importante para vós, é a carne ou o espírito? Há uma medida do céu que foi soprada em vós. Há uma medida do céu que foi soprada em vós. Há uma medida da presença que há em vós. Embora você não queira reconhecer, embora você queira relutar, embora você queira fugir, mas você sabe que há um tempo para todas as coisas. E o tempo tem sido abreviado. Jesus está às portas. O amor de muitos tem se esfriado pelo multiplicar da iniquidade. Muitos já não amam estar na presença. Muitos já não têm um desejo de orar como orou no primeiro dia. Muitos já não têm esse desejo ardente pela presença do Senhor. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. O Senhor Ele colocou no seu coração esse desejo
gerou nos seus pensamentos o desejo pela eternidade. Há esse anseio em nós, irmãos. O homem, ele pensa em viver muitos dias no tempo Cronos. Muitos dias. Mas no tempo Kairos, ele já projetou o tempo oportuno da tua redenção. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo. O novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue do Cordeiro. Você já acessou a sala do trono. O tempo da oportunidade chegou. Você mudou a sua vida. Por quê? Porque Cristo, ele mudou a tua história. A sua vida foi restaurada. Por quê? Porque ele te alcançou. Mas entenda. Há o tempo Cronos. Há o tempo Kairos. Mas há outro tempo. Em algumas versões chama Olã. Em Apocalipse, capítulo 20, 5, verso 13, fala do tempo Aion, que é o tempo para sempre, que fala de eternidade. O tempo eterno que foi lançado sobre nós, irmãos, em nós. Salmo 104, verso 31 diz assim: perdure para sempre a glória do Senhor. Olha só, a glória para sempre. Salmo 113, verso 2, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Isaías 55, 13 vai dizer: isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Efésios 3, 21 vai dizer: a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 5, verso 13 vai dizer: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e em tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. O Senhor é eterno. Nós estamos em um tempo cronológico, mas acessamos o Kairos de Deus, para que nós possamos estar em um tempo de eternidade, um tempo aonde nós estaremos, irmãos, por toda a eternidade na sua presença. Essa palavra aion, não sou muito bom em grego não, mas fala justamente de tempos eternos e de eternidade. E é por isso que existe em nós um anseio pela eternidade. Por quê? Porque ela foi imprimida na sua alma, no seu espírito, desde os tempos eternos. E embora você queira fugir para realizar os desejos da sua carne, embora você queira resistir todos os dias, esse desejo vai ficar sempre lhe acompanhando todos os dias. Queria ficar mais jovem. Meus 18 anos. Para viver um pouco mais. Vou comprar um produto de limpeza para limpar o rosto, para ficar mais jovem. Agora tem um tal nos botox, que estica tudo. Os hidratantes aí, que deixa o rosto bem limpinho, irmão. Sabe o que é isso? Vontade de longevidade. Fica mais belo, bonito. É ruim? Não, irmão. Está errado não. Mas esse desejo aí é um desejo eterno. Que você tem. Só que muitas vezes ele é alimentado pela nossa alma. Pelo nosso corpo, ao invés de ser alimentado pelo Espírito. Porque o Espírito, ele te direciona para aquilo que é eterno. Esse anseio que há em nós, irmãos, esse desejo
que há em nós pela presença, você só vai estar pleno, completo, quando você estiver no Senhor. Você pode desfrutar de todos os prazeres. Você pode conquistar tudo aquilo que a terra possa lhe entregar em suas mãos, todas as riquezas. Você pode ter tudo aquilo que você almejar e sonhar, que você possa construir nesse tempo. Mas nada há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Nada há de se comparar com a eternidade que está reservada para os filhos. Nada. Há uma medida que está em mim e está em você, irmãos, que nos impulsiona a buscar, que nos impulsiona a clamar, mesmo quando a sua carne está cansada, mesmo quando a sua alma está atribulada, quando a sua alma fala mais alto do que o espírito, é porque estamos alimentando a alma. Quando você chega num culto de adoração, onde a presença é real, há uma glória de Deus, e o seu corpo ele está mais cansado daquilo que é derramado do céu sobre a sua vida, é porque você tem alimentado mais o seu corpo do que o seu espírito. Quando as lutas vêm, quando as guerras vêm, quando a minha alma quer gritar, quando as angústias da minha alma vêm, eu começo a edificar o espírito, Deus. Porque o falar em línguas edifica o espírito. E muitas vezes as pessoas estão caindo pelas tabelas, por quê? Porque não está buscando. Não está vivendo no Espírito, não está adorando no Espírito. Nós precisamos, irmãos, voltar a buscar níveis mais profundos de intimidade, Alain. Todos os dias. Alimenta o teu espírito. Não fortalece a carne, não. Não fortalece a tua alma, não. O Senhor, Ele te deu tempo. O mesmo tempo que você tem, eu tenho. É o mesmo tempo, são 24 horas, ou você foi privilegiado por 28. É o mesmo tempo. É o mesmo Espírito. É o mesmo Senhor, é a mesma palavra, é a mesma presença. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas o que tem mudado, queridos, é a nossa fome. É o nosso desejo que não está mais centrado na vontade. Qual é o seu sonho? Qual é a sua maior vontade? Nós precisamos, irmãos, ter esse desejo em nossos corações. E é esse desejo, essa medida do céu, que nos impulsiona a estar na presença todos os dias. Você se lembra do filho pródigo, irmãos? Lucas capítulo 15, versos 17 ao 18. Quando ele caiu em si. O que é o cair em si, irmãos? É relembrar da casa do Pai, da presença, de anseiar por estar na casa do Pai. O filho aqui estava com saudade, reconheceu o seu erro, o seu pecado, a sua distância, voltou para a casa do Pai. Eu acredito, irmãos, que ele possa ter se lembrado dos momentos prazerosos que esteve no colo do Pai. Saudades. Será que o pai não teve saudade do filho?
Será que o pai não estava esperando de braços abertos o filho? Até porque, dentro do contexto histórico ali, se o filho fosse observado chegando por os demais judeus religiosos ali da região, ele poderia ser apedrejado por ter desonrado o pai. Mas o pai não. Estava ali, de braços abertos, esperando o filho voltar. Sabe o que é isso? Saudade do filho. Amor pelo filho. Eu e você, irmãos, nós precisamos ser impulsionados por esse desejo, por esta vontade, por essa presença. E para concluir, ainda no verso 11, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós não conseguimos entender, irmãos. Mas quando os nossos olhos são abertos, nós entendemos os ciclos de nossas vidas. Nós iremos entender e compreender que em Cristo as nossas vidas elas são direcionadas para a eternidade. Em Cristo você aprende a administrar um tempo cronos para desfrutar da presença. Enquanto nós não tínhamos o tempo da oportunidade, o tempo kairos de Deus não havia se manifestado e nos encontrado, irmãos, nós estávamos simplesmente caminhando no cronos, ou seja, no tempo cronológico, aproveitando os dias, os minutos, as horas, os momentos, os prazeres. Mas quando o entendimento veio ao nosso alcance, mudou a nossa mentalidade, o nosso pensar, o nosso saber, e o Espírito Santo, ele trouxe a revelação, a compreensão, o entendimento de quem ele é e de para onde nós iremos. Por quê? Porque o nosso destino é a eternidade. E se há esse anseio em você por dias eternos, invista tudo que você tem. Invista toda a sua riqueza para que você possa desfrutar da eternidade. Investir tudo que você tem não é você vender suas casas, seus carros e trazer para a igreja, não. Investir tudo que você tem na sua vida espiritual, as suas forças, a sua alegria, o seu dom, o seu talento, em fazer algo para o Senhor. Porque o Senhor ele te entregou um talento e um dom para tocar em vidas. Para que vidas sejam tocadas e alcançadas. Ele tem te permitido o ar que você respira, o tempo de vida. Para que você possa levar o conhecer, o tempo da oportunidade para aquele que ainda está cego em meio aos seus deleites e prazeres. Para que essa pessoa também possa ter esse desejo pela eternidade. Salomão, queridos, ao refletir sobre o tempo, ele entendeu que o homem ele foi presenteado. Verso 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Deus, ele nos presenteou com a vida, com desfrutar de tudo aquilo que a terra possa nos oferecer. Mas nem por isso eu vou deixar de dar glórias ao Senhor. Nem por causa disso eu vou deixar de enaltecer, engrandecer, buscar ao Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Nós precisamos desfrutar do kairos, do tempo da oportunidade, queridos. Porque o tempo eterno está chegando. E às vezes nós percebemos, temos o sentimento, a impressão de que as pessoas estão levando a vida como se não houvesse amanhã. Conhecem o tempo da oportunidade, conhece aquele que promoveu a redenção, promoveu a salvação. Você já está desfrutando do kairos, do tempo da oportunidade, mas está vivendo como se estivesse administrando o tempo todos os dias. E não se preocupa com os tempos eternos.
Está caminhando nas concupiscências dos seus olhos, nos desejos da sua carne, na vontade do seu coração, e dizendo assim na sua alma: amanhã eu me arrependo, amanhã eu conserto, mas se o amanhã não chegar para você, se um dia não brilhar sobre a sua vida, como estará a sua conduta, a sua vida diante da eternidade? Não brinque com a eternidade. Não brinque com o sacrifício de Cristo. Não brinque com o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. O tempo eterno, querido, já está estabelecido no teu espírito. O tempo da eternidade já te alcançou. O tempo da transformação já mudou a sua vida. Já está estabelecido no espírito. Só precisamos viver conforme a nossa origem. Porque há um destino para a sua vida. Há um destino eterno que te aguarda. Há um destino eterno que te espera. Embora possa ter pessoas ao seu redor que não acreditem, problema deles. Se não querem entender, se não querem abrir o coração, é uma escolha pessoal. Não se aprisione em cativeiros de alma, aonde você não consegue realizar aquilo que somente o Senhor pode fazer. Muitas vezes nós queremos lutar no nosso tempo, com as nossas forças. Tem coisa que você não vai alcançar com a oração. Tem coisas que não vão se abrir com a oração. Mas tem coisas que vão se abrir com adoração e oração. Tem cativeiros que só serão abertos na adoração. Tem guerras que só serão vencidas na adoração. Vai ter momentos que o Senhor ele vai gerar, sabe, uma contenda no arraial do inimigo através da adoração. Tem muros e muralhas que só vai vir ao chão quando o povo começar a adorar. As muralhas vão cair. Mas é tempo de despertar. Por quê? Porque há um desejo, um anseio que foi liberado, gerado no teu espírito e é pela eternidade. Vai ter coisas que eu não vou conseguir mudar. Vai ter pessoas que eu não vou alcançar. Mas eu não posso convencê-las. Eu não posso mudá-las. Quem vai mudar é o Espírito. Quem convence é o Espírito. Não é a sua alma. Não alimente esperança somente na sua alma. Mas busque no Espírito. Viva no Espírito. Porque o tempo de Deus está chegando. Os tempos eternos já estão em vós. Mas o que eu e você nós precisamos, irmãos, é entender quem realmente nós somos. Porque o filho, ele reconhece que precisa estar nos braços do Pai. Porque ele tem saudades, ele tem um anseio, ele compreende o que foi gerado no seu espírito eterno. Vai ter coisas que você não vai fazer, querido, não vai conseguir mudar o coração de pessoas. Você sim precisa amá-las. Você precisa sim se preocupar com elas. Mas vai ter momentos, irmãos, que você não vai poder fazer nada. A não ser orar. A não ser depender do Kairos de Deus. Porque na força e no tempo que o Senhor já colocou para você administrar, nada aconteceu.
Quantos anos? Quantos anos? Conta nos dedos. Um ano, 1000 anos para Deus é como um dia. 1000 anos é como um dia. Se coloque de pé. 1000 anos é como um dia.